Olá, querido irmão, olá, querida irmã. Hoje é terça-feira, dia 23 de dezembro. Ó Emanuel, Deus conosco, nosso Rei legislador, esperança das nações e dos povos, Salvador. Vinde, enfim, para salvar-nos, ó Senhor e nosso Deus. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso retiro. Hoje rezando nessa terça-feira, já na antevéspera, da festa do Natal do Senhor. Eu estou na página 82 do nosso livrinho. A notícia boa de hoje é o profeta nos lembrando a importância de nos preparar para o Natal. Conforme os costumes de cada lugar e de cada época, precisamos realmente de uma purificação para acolhermos o Senhor. Jesus não é um boneco para brincar, nem um bebê reborn, renascido. É o Filho de Deus, que havemos de receber em atitude de adoração. Se o nascimento de João encheu os vizinhos de temor, o que dizer do nascimento de Jesus? Vamos tomar algumas respirações mais profundas para nos dispormos a esse momento da nossa oração. Convido você a tomar consciência agora da sua respiração, inspirando o ar pelo seu nariz, pelas suas narinas, e retendo esse ar um pouquinho e depois expirando, soltando esse ar pela boca. Faça esse exercício algumas vezes. Inspire, retenha e depois solte levemente pela boca. Inspire pelo seu nariz, retenha este ar alguns segundos nos seus pulmões e depois suavemente expire, soltando suavemente esse ar pela sua boca. Faça esse exercício e tome consciência do ar que entra, do ar que sai. Esteja presente nesse momento. Esteja inteiro aqui e agora, pacificando-se, pacificação interna, procurando me esvaziar dos meus pensamentos acelerados, das minhas preocupações, pacificação externa, procurando um lugar tranquilo, aconchegante, que me ajude a rezar, longe de ruídos, de barulhos, de aparelhos eletrônicos, onde eu de fato me disponha ao encontro com o Senhor. E tomo consciência de que estou diante da presença do Senhor. E diante da sua presença quero marcar o meu corpo com o sinal da minha salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Faço a oração inicial. Senhor, que todo o meu entendimento, que todos os meus sentimentos, que todas as minhas operações estejam nesse momento ordenadas para o vosso serviço, louvor da sua divina majestade e também para o serviço dos meus irmãos. Faço o pedido da graça para essa terça-feira, graça a pedir. Senhor, quero estar presente em Ti e experimentar Tua misericórdia. Vamos tomar o texto da Palavra de Deus para hoje, que é o texto do nascimento de João Batista. A Igreja, a cada ano, antes de proclamar o nascimento do Salvador,
ela proclama o nascimento do precursor. Por isso, hoje, terça-feira, dia 23, vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 57 a 66. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda aquela região, a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Você pode pausar esse vídeo e retomar a leitura deste texto mais uma ou duas vezes, saboreando a palavra de Deus, parando numa palavra, numa expressão, numa imagem que mais te chama a atenção. Permaneça nela, fique um instante ali, né? E a partir daquela imagem, daquela palavra, reze e converse com o Senhor. Dando continuidade, imaginando a cena, entre agora com os olhos da sua imaginação, você pode fechar seus olhos ou apenas apoiar o seu olhar em algum ponto fixo. E com a sua imaginação, vamos agora à casa de Zacarias, à casa de Zacarias e Isabel. Com a sua imaginação, entre na casa de Zacarias e Isabel, usando os seus sentidos, seu olhar, observando como é a casa de Isabel e Zacarias. O que existe nessa casa? Construa esse cenário. Use da sua imaginação, dos seus sentidos, os sentidos da visão, procurando enxergar essa casa, da audição, procurando escutar o que aí acontece, do tato, procurando tocar e sentir-se tocado, do olfato, procurando sentir os diferentes cheiros, aromas, o da audição, procurando escutar os ruídos, os sons, e com a sua visão, contemple o casal. Contemple Isabel, seu rosto, seu semblante, suas vestes, seu olhar, suas expressões faciais.
Contemple Zacarias, seu rosto, seu olhar, suas roupas. Contemple esse casal e vá se comunicando. Veja o casal se comunicando através de gestos e observe como Maria serve a Isabel. Lembremos que Nossa Senhora está aí, foi oferecer os seus préstimos para o nascimento de João Batista. Contemple também Maria e observe como Maria se coloca a serviço de Isabel, sua prima. Veja a parteira que chega para acolher o menino que nasce. E note como os vizinhos reagem a esse acontecimento. Escute com os seus ouvidos da imaginação, ouça, inclusive, aquilo que dizem. Tente escutar o choro da criança que acaba de nascer. Escute seus primeiros sons. Escute as palavras das pessoas que estão aí, os familiares que estão na expectativa do nascimento dessa criança. Tente escutar o que dizem. Tente penetrar nos seus corações, nos seus sentimentos, nas suas expectativas. Escute um momento das falas diante da dúvida do nome da criança. Como deve se chamar? Primeiro pergunto a Isabel. Tente escutar Isabel, que responde que João deve ser o nome. Escute as palavras de questionamentos e até de desaprovação dos parentes que questionam o porquê desse nome. Contemple Isabel, contemple os parentes e alguém que pergunta então para Zacarias como a criança deveria se chamar. Contemple os gestos de Zacarias, que ainda está mudo porque duvidou, que com gestos pede uma tabuinha. Contemple a movimentação de Zacarias. A tabuinha, o modo como escreve. Contemple as letras escritas nessa tabuinha. João é o seu nome. E tente escutar a reação das pessoas diante do anúncio do nome da criança. A escolha do nome e a confirmação do pai. Reflita, contemple, para tirar proveito. Refletindo para tirar proveito. Aprofundemos um pouco mais esse texto. O nascimento de João apresenta-se como acontecimento maravilhoso. Idosa, estéril e mãe.
o nome inesperado, a fala recuperada, a maternidade da anciã e o parto feliz foram todos esses atos de misericórdia de Deus para com Isabel e Zacarias. O nome João significa Deus é cheio de graça, ou agraciado por Deus, ou a graça e misericórdia de Deus. Vejam quantos significados bonitos e, mais do que significados, representam a missão de João Batista. João Batista, com esse nome, ele recebe a missão de ser cheio da graça de Deus, de manifestar essa graça do Senhor para aqueles que ele vai encontrar como precursor e principalmente para manifestar que Deus é misericórdia. Quando tudo se cumpriu, aquele que ficou mudo recupera a fala para dar graças e profetizar. A mão do Senhor o acompanhava. Um trecho agora que está no nosso livro, retirado do livro Ungidas, de Lopes Villanueva, diz assim: à luz do encontro entre Maria e Isabel, tomamos consciência do entrelaçamento de relações que formam nossas vidas. É um tempo para orar pelas relações, para identificar as que necessitamos continuar cuidando e aquelas que se perderam e desejamos reparar. Também para agradecer as relações que nutrem a nossa vida, fazer a colheita para ofertar, recolher pequenos gestos de carinho, escuta, de confiança, de paciência que tiveram conosco. Continuando a leitura do texto do livro, a mão do Senhor nos acompanha. Nos acompanha em todas as épocas. Em todas as épocas, Deus envia mensageiros, como enviou Elias e João Batista. E é por meio dos mensageiros que ele quer guiar a humanidade. Não tem faltado sinais concretos da sua palavra por meio de pessoas como João 23, por exemplo, Teresa de Calcutá, João Paulo II, ou de eventos como o Vaticano II. Essas pessoas e esses eventos erguem antenas que nos permitem vislumbrar um mundo novo, mas sem ceder às nostalgias do passado ou a sonhos de futuro, que são fugas da realidade. O silêncio nos ajuda a ver a misericórdia de Deus na história e no coração de cada criatura. Ele também nos permite sentir a presença de Cristo, que ilumina e guia o nosso caminho. A mão do Senhor nos acompanha. Há que deixar-se conduzir. Diante de tudo isso, nessa meditação, nesse momento da nossa oração, converse com Deus. Como você tem experimentado na sua vida a mão do Senhor?
te acompanhando. Como você tem experimentado na sua vida a mão do Senhor te dirigindo, te aconselhando, te mostrando o caminho, te protegendo dos perigos e assim por diante. Acolhamos por uns instantes o silêncio e nesse silêncio conversemos com o nosso Criador.
E nós vamos agradecendo a Deus esse momento de encontro com Ele, de encontro com a Sua vontade, de encontro com a Sua palavra, de encontro com a Sua presença. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por rezarmos juntos mais uma vez. Amanhã já é a véspera do Natal, a missa já do Natal do Senhor, logo à noite já participaremos. Que a gente participe com muita piedade, com muita alegria e que o nascimento de Jesus possa trazer alegria, esperança, paz e principalmente que Ele confirme nosso coração no desejo de seguir os seus passos e de anunciar o seu reino. Que a bênção do Senhor te acompanhe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser.